fio de vida cortado, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: onde estou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir. A esperança da árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu corpo morreu, ou só veio o que Deus diz, ainda esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a brilhar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui na árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus, minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: onde estou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir. Ainda há esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ou só veio o que Deus diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar, dizendo: eu fui na árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus, minha vida restaurar. E aí? Restaurou os meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre a minha saúde ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer: até tinha estrutura, mas veio a morrer, eu me lembrava da promessa, pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia. E ainda há esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelhecer na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ou os amores de Deus que diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar. Acredite, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar, e que a água está presente e vai começar a regar.
dizendo assim, ó, eu fui mal encontrado, mas ao cheiro das águas de Deus minha vida estará. Você vai dizer isso aqui. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas de meu ministério Deus levantou. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas da minha saúde Deus tocar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas de minha família Deus salvar. Graça e paz aos amados irmãos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, você que já tem estado aqui conosco, quinta aula no dia de hoje, pastor Roberto Francisco tem abençoado as nossas vidas, um pouco escuro aqui hoje, pastor Roberto Francisco tem abençoado as nossas vidas e no dia de hoje não teremos convidado ministrando louvor, vou fazer uma oração rápida e vou já passar a palavra para o pastor Roberto Francisco, já vou colocar ele aqui. Pastor Roberto, seja bem-vindo em nome de Jesus, graça e paz. Graça e paz, querido irmão Elton. Bênção. Pastor Roberto é uma referência, mais uma vez eu vou apresentá-lo, para quem não sabe, ele é coordenador do EBADERJ, Núcleo de Éden. Pastor Roberto é uma bênção, os irmãos que conhecem dispensa comentário, está ali como coordenador do EBADERJ, Núcleo de Éden. Você que é do Rio de Janeiro, que tem o interesse aí de fazer um curso de teologia sério, com professores sérios, com compromisso com a palavra de Deus, procure a gente aí, procure o pastor Roberto Francisco. A gente vai deixar aí no grupo de WhatsApp, nos grupos do Facebook, o canal aí, os contatos do EBADERJ. Pastor Roberto também é um exímio fabricante de bolo. É uma benção, irmãos. Tem o contato aí também, você que deseja encomendar um bolo maravilhoso, delicioso. O de ganache, então, meu Deus, eu não quero nem lembrar. Eu já vou orar pela vida do homem de Deus, enquanto mais as pessoas estão chegando aí. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, que tem convidado pessoas para que sejam abençoadas pela palavra de Deus. Pastor Roberto se dedica ao estudo para trazer alimento para as nossas vidas. E eu sou grato a Deus para você que tem sido colaborador, que tem compartilhado essa ideia, que tem abençoado famílias. Que Deus em Cristo te abençoe. Temos um número considerável já de pessoas. Eu vou orar rapidamente, 8h04, 8h05, 8h06, eu passo para o pastor Roberto Francisco. Eu estou crendo numa noite cheia da presença de Deus e que Deus vai falar aos nossos corações através da vida do seu servo. Deus, nós te louvamos na noite deste dia, nós te rendemos graça. Porque tua é a honra, teu é o reino e tua é a glória, Pai. Que uma vez mais, através da vida do pastor Roberto Francisco, o Senhor possa ministrar aos nossos corações e que nós venhamos ser edificados. Ó Deus, que a tua palavra possa trazer renovo, possa trazer mudança de mente, uma verdadeira metanoia. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos que estão conosco e que ainda irão assistir essa aula posteriormente. Ó Deus, nós temos conosco pessoas de diversas congregações. Nós estamos aqui com o objetivo, ó Pai, de propagar o reino e de ser cheios do Teu Espírito Santo. Não existe bandeira de igreja. O que existe aqui é um povo reunido que tem sede da palavra de Deus e que o reino possa, ó Pai, ser expandido através deste ato de fé. Nós te louvamos
Apresentamos a vida do pastor Roberto Francisco nas tuas mãos. Cada família que está reunida para assistir essa aula, ó Deus, traga entendimento. Aqueles que estão no ônibus, no metrô, no trem, com o seu aparelho, com seu fone de ouvido, abençoa, Senhor, estas famílias e glorifica o teu nome. É o que nós te pedimos, te agradecemos, te louvamos, em o nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Pastor Roberto Francisco, fica à vontade. Bem, queridos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada lar, em cada vida que está assistindo mais essa série, mais este estudo bíblico acerca da quinta igreja da Ásia Menor. Estamos falando da igreja de Sardes, uma igreja composta por pessoas indiferentes ao evangelho, pessoas que tinham uma vida que, na verdade, não era uma vida espiritual saudável, ok? Mas antes de entrar no texto bíblico, gostaria de reforçar para os irmãos que estão assistindo cada igreja dessa série, que possa fazer uma autoanálise, uma reflexão de cada igreja, porque, com certeza, Deus estará falando ao teu coração. Se ao término das 7 igrejas da Ásia, você não for impactado, não sofrer mudanças no seu comportamento, no seu caráter, alguma coisa está fora do normal. Então, que Deus, por intermédio do Espírito Santo, possa trazer impacto positivo em sua vida, que você possa experimentar as mudanças proporcionadas por Deus através dessas palestras acerca das 7 igrejas da Ásia Menor, ok? Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 3, a partir do primeiro versículo ao versículo de número 6. Carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na minha presença, na presença de meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, queridos, o início da carta à igreja de Sardes, Jesus fala ao anjo da igreja. Só para relembrar os irmãos que a expressão anjo é uma expressão alusiva ao líder espiritual daquela congregação. Trata-se do pastor ou presbítero daquela igreja. Essas coisas diz aquele que tem 7 Espíritos de Deus. A expressão 7 Espíritos de Deus não é que Deus tenha, de fato, 7 Espíritos, né? Mas a expressão 7 Espíritos de Deus, do Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, parte A, se coaduna com Isaías, capítulo 11, versículo 2.
E o profeta vai vaticinar acerca das virtudes do Espírito de Deus. 7 virtudes. Então, essa expressão, 7 Espírito de Deus, revela para nós a manifestação sétupla do Espírito Santo. Ou seja, uma forma de Deus ter 100% do domínio, 100% de ocupação plena, total. Por isso que o número 7, no Apocalipse, ele é diversas vezes ressaltado, repetido, porque o número 7, na numerologia bíblica, representa perfeição, representa totalidade de Deus, representa amplitude ou plenitude, ok? Então, parafraseando aqui, a palavra 7 Espíritos de Deus significa em que Deus está atuando de uma forma abrangente, de uma forma total, e tem o domínio sobre tudo. E reparem que, no mesmo texto, ele diz o seguinte: tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Estrelas aqui é uma referência também alusiva aos anjos da igreja, ou seja, aos pastores das igrejas, ok? A expressão estrela aqui tem o sentido de dignatários, no caso, espirituais, guias espirituais da igreja. Jesus tem os pastores na sua mão, como disse a igreja de Éfeso: eu conservo na minha mão direita os pastores, as estrelas, louvado seja Deus, ok? Então, queridos, e ele vai dizer sobre os 7 espíritos, e aí eu quero compartilhar com vocês um pouco da história da cidade, ok? A cidade de Sardes. O nome Sardes significa aqueles que escapam. Hoje o nome dessa cidade é Sarte, uma das cidades importantes da Turquia, ok? A cidade estava situada no alto de uma colina, a quase 500 metros acima da planície. Sardes ficava numa rota comercial importante no Vale Hermon. Segundo renomados arqueólogos, Sardes foi uma cidade magnífica e pujante no seu tempo. Era cercada por muralhas e muito bem fortificada. Essa era a razão dos seus habitantes nutrirem um sentimento que eles eram imbatíveis, impenetráveis e inexpugnáveis. Reparem que os grandes problemas das igrejas da Ásia, os maiores problemas dessas igrejas, é que as igrejas absorviam o pecado da cidade. O mundo estava entrando dentro dessas igrejas. E Sardes não foi diferente. Aliás, Sardes foi uma igreja que tinha muita coisa em comum com o mundanismo, com o pecado, com as mazelas daquela cidade naquela época. Porque Sardes, em tempos mais passados, ela chegou a ser a capital do reino da Lídia. Uma cidade imponente, uma cidade pujante, uma cidade de destaque no mundo antigo, e uma cidade que era o orgulho daquela época. Então, queridos, a sensação que os nativos daquela cidade, as pessoas que lá viviam, sentiam, é que elas eram melhores do que as outras pessoas, de que elas eram pessoas impenetráveis, intocáveis, imbatíveis, inexpugnáveis, né? E pasme, esse era um grande dilema da igreja de Sardes, a igreja evangélica em que lá estava, porque parte dos membros dessa igreja absorviam, assimilavam a ideia de que eles não precisavam mais das pessoas. Eles eram pessoas que eram independentes, individualistas, absolutos em tudo, e ali residia um grande problema. Eu quero dizer que um dos grandes dilemas da igreja atual, as igrejas evangélicas, é o chamado a autoconfiança. Quando nós achamos que somos capazes de nós mesmos, quando achamos que temos o poder nas mãos, tudo
poderá ir a declínio, porque temos que entregar nas mãos de Deus a nossa vida e sermos guiados, orientados pelo Espírito Santo de Deus. Nunca somos capazes, porque a nossa capacidade, ela não vem de nós, ela vem do Senhor, porque Ele é a nossa capacidade maior. Sem Deus, nada podeis fazer, diz as Escrituras Sagradas. Então, queridos, lembrando que Sardes representa a arrogância, Sardes representa o pedantismo, Sardes representa o orgulho, a jactância, a ufania, a soberba. E a soberba, ela é a queda das pessoas. A soberba e o orgulho foi o declínio e a queda de Lúcifer. E aí é de muitas pessoas. Então, queridos, que a igreja do Deus vivo é uma igreja lavada e remida do sangue do Cordeiro, e ela é uma igreja humilde, uma igreja simples, composta de homens e mulheres que de fato tiveram vidas regeneradas e impactadas por Deus, e a arrogância, ela não ocupa o primeiro lugar nos verdadeiros filhos de Deus. Tá aí o grande problema da igreja de Sardes. Esse é um problema número 1. E aí nós temos que desencadear com o percorrer desta aula, nós vamos identificar vários problemas fatais que estavam acontecendo na igreja de Sardes. O primeiro deles, porque eles estavam absorvendo a ideia do mundo, daquela época em que a cidade era fortificada, porque ela estava numa colina, a 500 metros acima da planície, ela era uma cidade cercada por muralhas, muito bem fortificadas, e a fama da cidade de Sardes, irmãos, a capital do reino da Lídia antiga, é de que eles nunca seriam invadidos pelos inimigos, porque eles tinham as maiores fortificações. Quantas vezes achamos que somos fortes demais, suficiente, e que nada irá nos atingir? Porque às vezes achamos que somos melhores, porque somos suficientes. Mas quero dizer que todo dia, todo momento, toda hora, todo instante de nossas vidas, devemos lembrar de que somos 100% dependentes de Deus. E não podemos esquecer nem um minuto que nossa vida, nossos anseios, nossas motivações, todos os nossos projetos devem estar nas mãos do Senhor, porque sem Deus eu não farei nada. Glória a Deus. Sardes era uma cidade muito próspera. As riquezas da cidade vieram através do ouro encontrado num ribeiro chamado Pactolo. Esse ribeiro passava pela cidade. Sardes tinha também grande produção de ouro, prata e pedras preciosas. Repare que era uma cidade rica, uma cidade pomposa, uma cidade produtiva, uma cidade importante. O comércio também girava em torno da lã e panos, tecidos coloridos. Aliás, é importante ressaltar de que renomados historiadores são de consenso de que em Sardes, essa cidade da Ásia Menor, foi a primeira cidade a fabricar o tecido colorido, que hoje conhecemos no mundo inteiro. E também a primeira cidade a cunhar moedas. São dados históricos importantes dessa cidade. Diz os historiadores que Sardes foi a primeira cidade a cunhar moeda em 640 a.C. e foi a capital da Lídia. Glória a Deus. Não se sabe também, meus queridos irmãos, ao certo, quem seria o pastor dessa igreja que estava na cidade de Sardes. Mas, segundo Eusébio, alguns historiadores arriscam dizer de que provavelmente o pastor de Sardes chamaria-se um homem chamado Melito, que, segundo a tradição, teria feito o primeiro comentário, a primeira abordagem sobre o livro do Apocalipse. Um dos comentários mais antigos seria na caneta, através do punho do pastor Melito, um exímio literato da época e professor, ok? Que possivelmente, provavelmente, teria sido pastor da igreja de Sardes.
Também a notícia que temos é que Sardes também é uma terra natal de um grande filósofo e fabulista chamado Esopo, da qual também se inspirou grandes escritores da Idade Média. Ele era de Sardes, e a história diz que Esopo também foi conselheiro do rei Creso, ok? O grande rei da Lídia. Bem, queridos, anos depois, Alexandre o Grande helenizou Sardes e dedicou a deusa Cibele, que era considerada também padroeira da cidade, e a deusa que era responsável, uma deusa que tinha os poderes, segundo a crença deles, de ressuscitar os mortos. Razão pela qual Jesus fala a essa igreja: você tem nome de que vive, mas estás morta. Então, quando Jesus cita isso na carta, em outras palavras, ele estaria dando uma indireta para esta deusa da crença popular da cidade, em que as pessoas acreditavam que a responsabilidade de ressuscitar os guerreiros ou as pessoas da cidade estava sobre as mãos de Cibeles, a deusa da crença deles. Mas Jesus disse o seguinte: vocês têm nome de que vives, mas, na verdade, ele é o único que está vivo e que morreu, ressuscitou e está vivo à direita de Deus Pai. Intercede também por nós. Glória a Deus. Bem, em Sardes também havia um outro templo, além de Cibeles, havia um templo à deusa Ártemis. Havia um enorme templo, a homenagem à deusa Ártemis, ou Diana, e foi construído pelo rei Creso, o rei da Lídia, do reino da Lídia, e se tornou sinônimo de grande riqueza. Ártemis era a deusa da fertilidade e da vida selvagem. Era a filha de Zeus, irmã gêmea de Apolo. Os cristãos da igreja de Sardes viviam cercados por uma cultura pagã. Bem, queridos e amados irmãos, o que a gente observa de imediato é que Deus nos permite estar no meio de pessoas pagãs e às vezes incrédulas, mas para que possamos fazer uma diferença, não podemos nos contaminar, não podemos ceder às trevas. Somos diferentes, somos filhos da luz. E a Bíblia diz: quem me segue, disse Jesus, não andará em trevas, mas passou da luz para a vida. Então, queridos, essa cidade era uma cidade pagã, era uma cidade voltada para a idolatria também, assim como as outras cidades, ok? Mas não se ouve falar de que esta igreja que estava lá seria confrontada ou atacada pelo imperador. Não há registros disso. Também não há registro dos seguidores de Balaão, do profeta maligno, que estaria disseminando falso ensinamento nessa igreja. Não há indícios disso. Não há indícios também de que os mestres nicolaítas, seguidores de Nicolau, estariam empermeados naquela igreja, disseminando falsos ensinos. Não há nenhum argumento sobre isso. Então, reparem que o problema dessa igreja era outro. O grande problema dessa igreja era a morte espiritual. A morte espiritual é a causa da decadência, da destruição de muitas pessoas que estão apenas na igreja de corpo presente. Há muitas pessoas que estão fisicamente, mas espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, de forma motivacional, eles não estão ausentes. Aliás, há anos, há muitas pessoas que estão no automático da vida. Eles não conseguiram ainda tomar o impulso para seguir e ter consciência, de fato, por que estão dentro da igreja. Se, de fato, são cristãos ou estão ali apenas cumprindo as horas vagas e estão ali apenas fazendo número, ou porque vão à igreja porque acham interessante cantar no coral, porque são vocalistas, fazem uma carreira solo evangélica, ou porque são pregadores, porque ministram cultos, porque são coaches, ou coisa parecida. A igreja de Sardes era uma igreja da imagem, e a gente vai perceber isso. Assim como a tintura das lãs coloridas, dos tecidos coloridos da cidade,
Assim eram os crentes daquela igreja. Eram crentes pintados, eram crentes que tinham uma aparência, mas eles, na verdade, não condiziam com aquilo que pregavam, com aquilo que ensinavam, com aquilo que cantavam, com aquilo que diziam aquela igreja. Eles diziam apenas por dizer, pregavam apenas por pregar, falavam por falar, dirigiam o culto porque tinha que fazer. E eu quero dizer que se chegou esse sentimento na sua vida, se esse comportamento já acometeu você, é hora de botar a mão na cabeça e pedir misericórdia. É hora de gritar. É hora de fazer um esforço extraordinário para que você saia dessa posição, porque talvez você esteja morto, ou talvez esteja com a mente engessada, talvez esteja vivendo de aparências, talvez esteja vivendo apenas porque não tem outro caminho e você já se acostumou a ir à igreja. Muitas pessoas vão à igreja, mas deixaram de ser a igreja, deixaram de praticar o amor, deixaram de orar com fervor, deixaram de ler as escrituras sagradas, deixaram de adorar a Deus no altar da adoração, deixaram de chorar aos pés do Senhor e ser um verdadeiro adorador. A igreja de Sardes era uma igreja que estava morta. E a gente vai chegar lá. Bem, reparem que na cidade de Sardes, a cidade de Sardes foi invadida pelo rei Ciro, no ano 529 a.C. Ciro, que era o rei do Império Medo-Persa, ok? E reparem que no início nós falamos de que a cidade estava numa acrópole de 500 metros acima da planície, era extremamente fortificada, muito bem guardada, e nutria um sentimento dentro deles de que eles seriam imbatíveis, impenetráveis, inexpugnáveis, indestrutíveis, ou seja, ninguém mexe conosco. Somos as pessoas que estamos no cume do monte. E aí que está, meus irmãos. Volto a dizer, a soberba, o orgulho, a jactância, a autoconfiança é um passo para a destruição, porque é o afastamento de Deus, quando achamos que não vai acontecer conosco, porque achamos que temos total segurança. Lembremos dos Salmos quando diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Porque o Senhor, ele tem que ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Que Deus seja primeiro em tua vida, no teu trabalho, no tua família, na igreja que você serve a Deus, seja primeiro no teu casamento, seja primeiro em tudo na tua vida, porque Deus, ele ocupa o primeiro lugar, não somos nós. Louvado seja Deus. Olha o que aconteceu com essa cidade que se achava uma cidade imbatível, como alguns crentes que se acham intocáveis, que nunca vai pecar, nunca vai cair, nada acontece com eles, se acham mais santos do que os outros. Eu tenho uma palavra para você. Eu quero dizer que santidade convém à casa do Senhor, diz a palavra. Mas a santidade é algo que você tem que cultivar, porque, segundo a Bíblia, santificação é algo progressivo. A Bíblia diz: quem é santo, santifique-se mais ainda. Glória a Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Oséias 6, versículo 3 diz o seguinte: conheçamos e prossigamos. Não basta conhecer, tem que prosseguir, tem que avançar, tem que cultivar, tem que produzir, tem que adquirir novos conhecimentos, novas perspectivas, experiências com Deus, conhecimento bíblico, jejum, consagração do corpo. Portanto, ele é templo do Espírito Santo. São detalhes que a igreja de Sardes fugia 100%. Uma igreja que vivia da aparência.
na acrópole de uma cidade imbatível, soberba e arrogante, ela cai nas mãos do rei Ciro do Império Medo-Persa, que cercou a cidade por 14 dias, olha isso aqui. E ele encontra uma fenda na muralha. Você pensa que Satanás está satisfeito com a tua vida? Você acha que o diabo está brincando? O diabo está vendo maneiras. Ele é astuto, sagaz, e ele está tentando lançar os seus ardis na tua vida. E ele vai tentar achar uma brecha. E foi o que aconteceu. Reparem que ele cercou a cidade por 14 dias e achou uma brecha na muralha, uma fenda. E então o rei Ciro dá ordem a um soldado persa para penetrar na fenda da muralha. E ele encontra todos os que estavam guardando a cidade dormindo e desatentos. Por quê? Porque se achavam autossuficientes, se achavam fortes o suficiente e não precisariam de mais nada. Nunca imaginariam que naquela noite, naquele dia, naquela madrugada, eles seriam tomados, seriam invadidos, seriam mortos, grande parte deles. Por quê? Por falta de vigilância. Eu quero dizer para você que se não vigiar, não adianta orar. Reparem que Jesus não disse orai e vigiai. Essa não é a ordem das palavras correta. A ordem correta é vigiai e depois ore. Porque os dois caminham juntos, mas tem que vigiar também. Não adianta. Eu quero dizer para você que Satanás, ele está buscando uma brecha. Ele está buscando uma oportunidade na tua vida para poder destruir a tua vida. E por isso Jesus fala àquela igreja, se vocês não vigiarem, eu vou vir a vocês como um ladrão. Um ladrão. Reparem, a palavra ali é kleptos, do grego, significando alguém que vem no momento para trazer juízo. A palavra ladrão ali não é do grego lestes, como em a carta de Pedro, que está falando da vinda de Jesus para levar o seu povo. Não é isso. Não é esse o sentido. O sentido de ladrão ali, kleptos do grego, significa alguém que venha com juízo. Cuidado, porque brincar com Deus é coisa séria. Tem gente dormindo no ponto. Tem gente que está cochilando. Lembre-se que o seu Deus diz na palavra sagrada, ele é o Deus que não dorme. Aleluia. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eis que não dormirá, e nem tosquenejará o guarda de Israel. Tosquenejar, dormitar ou cochilar, Deus não cochila e Deus também não dorme. Deus está com os olhos acesos como chamas de fogo. Seus 7 espíritos de atuação estão no meio da igreja para que a mesma se mantenha viva, aquecida, como um luzeiro de Deus, como uma tocha viva nas mãos do grande eu sou. Glorifique a Deus onde você estiver agora. Exalte a Deus. Adore o seu Deus, pois você está guardado por ele. Mas vigie, tome cuidado. Não se estribes no teu próprio entendimento. Porque se Deus não te guardar, se Deus não proteger você, você estará perdido. Mas eu faço votos que Deus te guarde, que Deus te ajude, que Deus te proteja. Louvado seja Deus. O soldado entra na fenda da muralha, encontra os soldados dormindo desatentos. E desta forma, abre as portas das muralhas, que se diziam impenetráveis. O mesmo acontece em 218 a.C., quando Antíoco tomou a cidade de Sardes por falta de vigilância. É por isso que nesse capítulo Jesus fala 2 vezes a palavra vigilância. Se não vigiares. Jesus, quando fala essa palavra não vigiares, quando ele fala você tem nomes de que está vivo, mas está morto, Jesus está tomando posse, está se apropriando da história da cidade. Porque todas essas palavras que ele se dirige àquela igreja, bem como ao seu pastor, ele estaria dizendo algo que a cidade estaria passando no passado, que ela viveu aquilo, e ela, de certa forma, influenciou aquela igreja. A igreja se deixou influenciar pelo mundo.
Eu quero dizer que você está no mundo, mas você não é desse mundo. Você não faz parte desse mundo. Muito em breve, o nosso Jesus amado irá buscar a noiva querida, e ela estará indo assunta aos céus. Ela será elevada ao Senhor no grande dia do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Jesus, então, irmãos, a igreja de Sardes era uma igreja apática, uma igreja que precisava ser reavivada. E eu vou ler aqui de novo aqui o texto. Olha que coisa linda, que coisa interessante isso aqui, meus irmãos. Olha o que ele diz. Eu tenho 7 espíritos das estrelas, conheço as tuas obras, que tens nome, olha isso aqui, de que vives, mas estás morto. A igreja de Sardes tinha nome de que estava viva. Reparem que Jesus fala, João, escreve lá. Escreve para os membros daquela igreja, porque eu estou investigando ela. O meu olhar investigativo, o laudo que eu vou dar dessa igreja, o diagnóstico perfeito que eu vou dar dela, é que ela é uma igreja que, aos olhares do público, do mundo, ao olhar alheio, as pessoas que estão lá fora olham para ela e veem ela uma igreja avivada. Eles acham que ela é uma igreja que está contagiando. Eles acham que essa igreja é uma igreja que está em alta, espiritualmente falando. Mas tem um problema. Isso é mentira. Ela não está viva. Ela só tem nome. E eu quero dizer para você que está ao alcance desta gravação, não basta ter nome. Mais importante do que o nome é a vida. Glória ao Pai, glória a Deus. Mais importante do que o nome é a vida. Então, queridos, nome ali, dependendo da tradução, algumas falam, você tem fama, que no nosso vernáculo, na língua portuguesa, digamos, reputação, dentro do conceito da nossa língua, do nosso idioma. Eu sei que você tem reputação, Jesus está falando isso para aquela igreja. Eu sei que você é famoso. Eu sei que as pessoas batem palma para você quando você canta bonito. Eu sei que as pessoas colocam um tapete aveludado da fama para você pisar. Elas colocam luzes para que brilhem sobre você. Elas te dão aplausos, elas te dão belos sorrisos que destilam no rosto por você. Elas dão tapinhas nas suas costas, elas te parabenizam. Elas gritam e aclamam seu nome. E você tem uma fama estupenda. Só que tudo isso não passa de uma mentira. Não passa de uma farsa. Não passa de lã colorida, estampa, tinta, performance, mídia, propaganda, tintura, imagem. É como se fosse uma imagem apenas, não é real. É uma projeção. Eu quero dizer que a igreja de Sardes, infelizmente, hoje ela ainda existe em algumas igrejas, não só no Brasil, mas no mundo afora. São templos majestosos, são templos lindos, são pavimentos bem estruturados, são púlpitos maravilhosos, equipamento de som de última geração, instrumentos mais caros, os melhores músicos, cantores de renome, pregadores de peso internacional, que cobram cachês enormes para pregar. Os preços, as custas dos dízimos e ofertas dos irmãos da igreja são pessoas que vivem da imagem, mas não têm conteúdo. É tinta, é imagem, é apenas fama. Eu quero dizer, irmãos, Jesus disse, você tem nome. Quem é que dá esse nome? Não é Jesus. Quem deu o nome eram as pessoas que lá estavam. Eu não sei como é a sua vida, meu caro presbítero, meu pastor que me ouve nesta noite, que está aí me assistindo. Eu não sei como anda a sua vida na igreja. Talvez você está enganando a você mesmo. Talvez milhares, centenas, dezenas de pessoas te elogiam, dizem que você é uma bênção. E eu desejo que realmente seja real. Eu faço votos que essas palavras sejam verdadeiras em sua vida. Mas somente você e Deus
sabe de fato se você é ou não. Mas uma coisa é certa, acabou o tempo, chega! Não é hora mais de viver de brincadeiras, não é hora mais de viver da imagem, não é hora de viver apenas daquilo que as pessoas dizem, porque o que elas dizem não significa nada diante do que Deus vai dizer. Porque se tem uma palavra que tem peso aqui, e uma palavra que é relevante, é aquilo que Deus diz a teu respeito. As pessoas podem falar o que quiser de você, mas se Deus não disse, Ele não escreveu embaixo, nada vai adiantar. Nada vai adiantar. A igreja de Sardes era uma igreja morta. Era uma igreja composta de pessoas que estavam ali cultuando, mas de fato não estavam adorando. Era gente que recolhia dízimos e ofertas, mas eram pessoas que não louvavam a Deus com as suas primícias. Era gente que ia para a escola dominical, mas eram vazias. Pessoas que não tinham entusiasmo. Gente que não tinha motivação. Estamos cheios de pessoas assim, que passam 10, 15, 20, 30 anos dentro de uma igreja e já não tem mais experiência com Deus. Se é do âmbito pentecostal, dos dons carismáticos, já não falam mais em mistério, não profetizam mais, não sente mais a unção e a profusão do Espírito Santo em suas vidas. Se é pessoas que exerciam o magistério eclesiástico, já não fazem mais com zelo e amor, parece que fazem para manter um protocolo, fazem para manter uma obrigação, vão à igreja, pregam apenas de forma vazia, oca, sem sentido. Ninguém sente nada, as pessoas entram de um jeito e saem do mesmo jeito. Não há impacto, não há comoção. Essa é uma igreja morta, é a igreja de Sardes, que deixou filhos para tudo quanto é lugar. E pasme, em pleno século XXI, a idade contemporânea, estamos vivendo igrejas assim. Igrejas que fazem obras faraônicas, templos suntuosos, nada contra, desde que você adore a Deus de verdade, que a finalidade seja correta, que a motivação seja certa, tudo bem. Mas caso contrário, é melhor cultuar a Deus numa choupana. É melhor cultuar a Deus em um chão de barro batido no interior do Brasil. Mas saber que o Espírito Santo opera, que o Espírito Santo fala, que ele ainda grita no meu e no teu coração, porque Deus, ele é a maior riqueza que um homem e uma mulher pode ter na vida. Glorifique e exalte o Senhor. Não seja uma igreja da imagem. Eu estava lembrando um dia desse, os nossos alunos sabem, quando falamos da igreja de Sardes, nós comparamos ela com o Museu de Cera, lá da Inglaterra, que é o maior museu do mundo. Existe também na França, Estados Unidos da América, o Museu de Cera de Madame Tussauds. Você já deve ter ouvido falar. Pesquise depois com calma. O Museu de Cera de Madame Tussauds, em Londres, capital da Inglaterra, é um museu fantástico, onde os personagens estão ali, representados num boneco de cera, e, pasme, parecem reais. Muitos deles, Brad Pitt, vários deles, Angelina Jolie e outros mais, que parecem são perfeitos. Os turistas vão ali com prazer, tiram fotos, ficam perto, se sentem realmente na presença de um artista famoso. Mas eu tenho uma palavra para você. São apenas bonecos de cera da casa de Madame Tussauds. Eles não têm vida. Eles têm uma imagem bela, mas não têm vida, não há inspiração. Assim são crentes das igrejas que estão dentro da igreja. Fazem aquelas orações intermináveis, puxadas nos S's e nos R's da língua portuguesa. Pessoas que declamam bonito, que falam português elevado, lindo. Gente que ora, gente que fala de uma forma extraordinária, mas por dentro está vazio. Porque ele sai dali, ele sabe que ele está oco. Ele não sente nada, é como um boneco da casa de cera de Madame Tussauds. É só imagens, não há celebração naquela casa, não tem vida. Assim são as igrejas. Então, querido, mais importante do que a fama, mais importante do que um bom nome é a vida e o caráter. Quantas pessoas têm bom nome e as pessoas dizem por aí, o importante é ter um bom nome. Muita gente ensina por aí, é importante é ter um nome bom. Não, nem sempre o nome é tudo. Mas o caráter fala mais do que o nome. O nome de fama, de sucesso, de prestígio popular, não é tudo. Mas o caráter, sim. Porque o caráter
É algo que Deus vai trabalhar em você. É o aspecto moral e ético da sua vida com Deus e com o próximo. E é isso que você terá que lembrar. Para que não viva como bonecos da casa de cera. Para que não seja como a igreja de Sardes, uma igreja morta. É uma igreja dos mortos-vivos. A maldição dos mortos-vivos são zumbis espirituais dentro das igrejas. Irmãos, essa mensagem é dura. É uma mensagem forte, mas é uma mensagem para os nossos dias. É uma mensagem para você que está há 10, 20, 30 anos na igreja e está vazio, está vivendo uma rotina espiritual. Eu protesto com veemência nesta hora e te peço para que Deus te dê uma chacoalhada espiritual, que Ele te balance e fale para você: desperta, Efésios 5,14, desperta tu que dorme, ressuscita-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Glória a Deus, aleluia. Diz aqui, tem vivos de que nome de que estás vivo, mas estás morto. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras tuas obras na presença do meu Deus. É o capítulo 3, versículo 2. Não tenho achado íntegras tuas obras na presença do meu Deus. A palavra íntegra significa inteiro. Algumas traduções já falaram, não acho perfeita tuas obras, mas a palavra íntegro significa inteiro, completo. Tal como a atuação do Espírito Santo de Deus na igreja. Eu quero dizer que não adianta você fazer a obra de Deus em parte. Ah, mas eu vou à escola dominical, mas você não adora. Você não sente mais a presença, você não jejua, você não consagra, você não ora, você não evangeliza, você não visita, você não se quebranta, você não testemunha de Deus, você não sente nada, você só faz em parte não serve. A obra é íntegra, Deus não se vende, Deus não divide a glória dele com ninguém. Isaías diz: a minha glória não darei a outrem. Então ela tem que ser total. A igreja de Sardes vivia uma parcialidade do culto, uma parcialidade de vida cristã. Isso não adianta. Irmãos, é hora de se alimentar espiritualmente. Aliás, já está passando do momento. Existem necrotérios espirituais dentro de igrejas. São verdadeiros cadáveres. São mumificações espirituais. São pessoas que estão vazias e as pessoas estão quase sendo sepultadas. Alguns estão no necrotério espiritual, outros estão na sala vermelha, outros estão na UTI. E eu quero dizer que o grande médico, o dono do hospital, chama-se Jesus de Nazaré. E ele quer transformar você. Mas você não pode viver uma mentira, viver uma farsa. Você não pode produzir uma imagem que não é real. Viva a imagem de um crente verdadeiro. É hora de reconhecer seus pecados. É hora de se arrepender. É hora de jogar a boca no pó e pedir perdão pelos teus pecados. Esquece porque você é presbítero. Esquece porque tu é líder de igreja, de departamento. Isso não quer dizer nada. Você precisa, primeiramente, se tornar servo do Senhor, filho de Deus, arrepender-se de seus pecados e voltar aos princípios da palavra de Deus. Falando com você. Glória a Deus. Então, queridos e amados irmãos, a igreja de Sardes tinha nome, ela tinha fama, performance e obras, mas lhe faltava vida. Mais importante do que o nome é a vida. Mais importante que obter o nome no livro de rol de membros de uma igreja é ter o nome no livro da vida. Quanta gente se preocupa em ser notado, em ser destaque na igreja, porque ajudou nisso, naquilo outro. Deus não está preocupado com gente assim não, meu irmão, minha irmã. O que a tua mão direita fizer, não deixe que a outra veja. Não adianta tocar essa trombeta, as pessoas não vai te dar o que Deus pode te dar. Desperta, ergue a tua cabeça, levanta, toma posição.
Ainda dá tempo. Hoje é uma bela, querida, linda noite em que Deus está te chamando para o conserto. É hora de se consertar aos pés da cruz. É hora de despertar do sono da indolência. É hora de despertar aos pés do Senhor e mostrar que tu está vivo de verdade. Saia do necrotério, saia da UTI, saia do balão de oxigênio espiritual, saia da sala vermelha, saia da enfermaria, saia do hospital, porque Jesus te dá vida, e vida com abundância, glória a Deus. A igreja de Sardes vivia do passado sem existir do presente. A igreja de Sardes foi morrendo aos poucos, até esvaziar-se por completo do Espírito Santo. Isso me lembra a oração de Davi: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Faça tudo, mas isso não permita. O dia que você se ausentar, o Espírito Santo se ausentar de você, acabou para a tua vida. Agora já não passa de um cadáver a igreja de Sardes. Mas aos olhos humanos, as pessoas, né? Ela parecia bem viva. Assemelha-se aos cadáveres preparados nas casas funerárias. Era uma igreja bem maquiada. Já viu quando faz com cadáver? Que impressionava por sua vida sem vida. Impressionar não adianta. Você pode enganar a quem você quiser, mas a Deus você não engana. A Bíblia diz que não permanecerá na casa de Deus aquele que usa de engano. Jesus disse em Mateus também: naquele dia me dirão, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome os enfermos foram curados, falamos em línguas novas, os demônios foram expelidos. E o Senhor vai dizer para ele: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu nunca vos conheci. Oh, glória a Deus! Porque era uma igreja morta. É semelhante àquela parábola que Jesus conta em Lucas, capítulo 12, de um homem que juntou em celeiros muitos bens. E ele tinha tanto trigo, tanta coisa guardada, e os celeiros não comportavam o armazenamento do condimento. E ele pensou na cabeça: vou derrubar os celeiros antigos e vou refazer e vou ampliar, para que tenha mais celeiros, para que armazene bens para muitos anos. E depois vou dizer para minha alma: folga, deleita que descansa, porque terás bens para muito tempo. Jesus diz daquele homem naquela noite, preste bem atenção para você entender: louco, nécio, essa noite você não vai desfrutar de mais nada, porque ainda essa noite você vai morrer. A nota de falecimento vai chegar na tua família. Você vai vir a óbito essa noite. O que adianta ampliar os celeiros, fazer longas e longos armazenamentos para muitos bens? Você não vai desfrutar de nada. Assim são crentes que estão dentro da igreja, construindo bens para si próprio, crescendo, tripudiando em cima de pessoas, tentando fama, sucesso e status social. Eu quero dizer que a fama passa, o sucesso passa, tudo passa, mas Jesus disse: as minhas palavras não hão de passar. Guarde o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Glorifique e exalte o Senhor. Oh, glória a Deus. Então, queridos, era uma igreja maquiada que impressionava por sua vida sem vida. Muitas igrejas hoje se assemelham a Sardes. Morreram e não sabem, não apresentam registro de nascimento, mas o atestado de óbito eles têm, porque são pessoas fracas na fé, gente moribunda, gente morta, gente que vive da imagem, são bonecos de cera dentro da igreja, gente sem vida. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Os sintomas, a doença, a morte e a doença de uma igreja. Primeiro passo, versículo 3, Jesus fala para a igreja de Sardes. Olha o que ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o, arrepende-te. Primeiro passo, lembrar do que você tem ouvido e recebido.
Primeiro passo, ouvir. Porque a igreja de Sardes sofria de amnésia espiritual, perda de memória. A primeira doença a atingir a igreja de Sardes foi a perda de sua memória espiritual. Essa igreja já não conseguia lembrar o que recebera de Deus. Talvez você esteja vivendo essa situação. Você não se lembra quando você chegou na igreja em que os diáconos te receberam. Ou aquela irmãzinha que chorou por você orando anos e anos de joelho. A sua mãe que deu a vida inteira orando para você se converter. E graças a Deus você chegou lá. Talvez você, quando começou a sua fé na igreja, você era o primeiro a chegar no culto e o último a sair dele. Você fazia parte do grupo de auxílio da igreja. Você visitava os enfermos. Você visitava orfanatos, creches, asilos, entidades filantrópicas com prazer. Você dava assistência social. Você jejuava uma vez por semana. Você evangelizava, profetava a sua rua. Você se preocupava com as pessoas. Você queria ter o calor humano das pessoas que estavam dentro da igreja. Quando você dizia graça e paz, boa noite, ou a paz do Senhor. Isso tudo acabou. O tempo foi passando, o Espírito Santo se afasta de você. E você hoje é apenas uma pessoa de corpo que está dentro da igreja, mas já não sente nada. É preciso despertar. Eu venho aqui hoje como servo do Senhor, incomodar a tua alma, o teu espírito. Eu quero que o Espírito Santo traga em você inquietação a partir de agora. E a sua vida nunca mais será a mesma. Não é para ser a mesma, não. Ela tem que mudar, e de forma radical, e em caráter urgentíssimo. Então, queridos, segundo passo da doença da igreja de Sardes, o desleixo. Esta foi a segunda doença da igreja. Nossas obras têm que primar pela excelência. Deus não suportava mais a negligência da igreja. Não achei as tuas obras perfeitas diante de mim, ou íntegras, ou inteira, ou completa. Então, queridos, não adianta fazer a obra de Deus pela metade. Você tem que fazer inteira, você tem que se entregar. Você tem que procurar se dedicar, com zelo. Porque as coisas de Deus têm que ser mais do que excelente. Elas têm que ser mais do que bom. Glória a Deus. Descanso para o remanescente fiel. No necrotério de Sardes, reparem, havia alguns crentes que ainda respiravam dentro da igreja. É sempre assim. O Senhor estava preocupado com eles, e por isso Jesus diz na carta, sê vigilante, e confirma o restante que estava para morrer. Havia um grupo lá, meus irmãos, os pastores que estão me ouvindo essa hora, os dirigentes de igreja, a liderança evangélica. Ainda há um grupo remanescente fiel na tua igreja. Existe um restante que está para morrer. Eles estão vivendo um meio termo. Está um pouco lá, um pouco xoxo, mas ainda não se perderam. Eles não estão no necrotério, eles não estão na sala vermelha. Provavelmente esteja na UTI, no CTI. Eles estão recebendo tratamento intensivo. E Jesus garante, oh glória a Deus, coisa linda, irmãos. Jesus garante, a palavra de Jesus não é a minha. Ainda há um restante que está para morrer. Mas vai lá, corre lá. É urgente, é para ontem. Reconcilia com eles, resgata eles. Não deixa eles irem para o necrotério. Eles não podem morrer agora. Eles não vão morrer. Ainda há um pouco de oxigênio. Ainda há na tua voz, meu irmão, a adoração ao teu Deus. Ainda há um pouco de lágrimas no canto dos teus olhos. Ainda o teu coração está pulsando pela palavra da cruz. Você ainda sente graça no coração. É hora de sair da UTI. Vai para a enfermagem, porque a enfermaria lá eles vão tratar de você. E rapidinho, o dono do hospital, o médico por excelência, vai te dar alta e você vai ficar bem. Virei como ladrão, Jesus disse, se eles não se arrependessem. A palavra ladrão vem do grego kleptos, conforme dissemos no início, indicando alguém que normalmente não rouba com violência, mas que obtém sucesso com suas habilidades. Em contraste com o vocábulo lestes, que significa assaltante, aquele que se apossa de coisas por meio de violência. Kleptos indica uma forma invisível e inesperada de alguém em direção a algo precioso.
Reparem que no versículo 5, olha o que ele diz. Glória a Deus. Aliás, o 4, me perdoe. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras, andarão de branco junto comigo, pois elas são dignas. São pessoas honradas diante de mim. É gente que me serve de verdade. Gente pura. Gente que lê a Escritura. Gente que ora. Gente que vigia. Gente que consagra. Gente que tem o Espírito Santo na mente e no coração. Reparem que a palavra vestidura branca e andar de branco 2 vezes não é à toa. Aqui não é nada por acaso. Tudo tem um sentido lato. Jesus está falando do tecido deles. Porque eles eram especialistas, expert em costurar lã e tecidos coloridos para toda a Ásia. Aliás, Sardes ditava a moda naquela época, porque eles achavam que a aparência era tudo. Você pode andar muito bem arrumado, você pode ter as roupas de grife, você pode ter um carro 0 quilômetro bonito na garagem. Sua casa pode ser uma casa mais linda numa orla, em alguma praia, no litoral, ou Rio de Janeiro, qualquer lugar do mundo. Mas se você não tiver Cristo na vida, conversão genuína e regeneração, não adianta seus bens e seus haveres. Seus patrimônios não vão adiantar. Tal como a parábola que Jesus conta em Lucas 12. Celeiros para muitos anos, mas ainda essa noite você morre. Muita gente está morrendo espiritualmente. Gente que tem cargo disso, daquilo, outro. Bispos, pastores, apóstolos, profetas, profetisas, missionários, diaconisas, presbíteros e oficiais da igreja, títulos honoríficos, nomenclaturas de alto nível mundial, mas apenas fama, sucesso e reputação aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus não é nada. Estão mortos, não passam de cadáveres andando de um lado para o outro. Desperta, 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 enquanto há tempo. Jesus pode voltar ainda essa noite. Glória a Deus. Versículo 5, já estamos terminando. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Olha a palavra branco de novo, não é por acaso. Ele está exatamente dando a resposta do que aqueles crentes viviam. Eles achavam que a tinta, o colorido das roupas, a imagem, a projeção, a performance, a fama, o sucesso, a vanglória estaria em primeiro lugar, nos topos das paradas de sucesso. Eu quero dizer que o teu sucesso, a tua vitória, o teu êxito vem do Senhor. Humildade acima de qualquer coisa e simplicidade. Glória a Deus. Andarão de branco e de maneira nenhuma apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Repare o que ele diz aqui. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. O que vencer será vestido de veste branca. O branco aponta para a nossa integridade. Teremos vestes limpas e puras no céu. Esta promessa de Jesus deve ter sido muito significativa para os habitantes de Sardes, que se gloriavam de suas estampas coloridas. Viu? Eles entendiam essa mensagem. Para alguns membros da igreja de Sardes, o importante era uma boa apresentação. Eles ostentavam o máximo do que podia. Eu não estou dizendo com isso que você não deva botar uma roupa nova e uma roupa que você gostou de sua preferência. Não é que você não deva vestir umas roupas bonitas e ter uma casa bem mobiliada. Um conforto é o mínimo e você deve ter também, como um cristão. O que você não pode fazer é colocar essas coisas em primeiro lugar, entendendo que Jesus ocupará o primeiro lugar em sua vida. Entender que você não é intocável, imbatível, indestrutível, impenetrável, inexpugnável. Entender que você não pode viver o evangelho morto. Você tem que viver o evangelho vida. Porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aqui eu termino com a última frase de Jesus aqui. De maneira nenhuma arriscarei o nome do livro da vida. Nos dias do apóstolo João, os imperadores tinham total controle de todas as pessoas vivas do império. Eles possuíam registro oficial
com os nomes de todos os cidadãos. Mas caso essas pessoas cometessem um crime contra o Estado, mudasse de país ou viesse a falecer, teria o nome riscado do livro dos vivos, e ia para o livro dos mortos. Jesus, então, faz uma promessa maravilhosa aos cristãos de Sardes, ao remanescente fiel, ao restante que tinha que ser consolidado para não morrer, a escrever o nome deles no livro da vida. E o nome que Jesus escreve no livro da vida, ninguém tira, porque o nome é escrito por Deus. Alguém pode esquecer de você. As pessoas podem te abandonar no meio do caminho. Você pode se decepcionar com algumas amizades. Você pode ter alguns esbarrões ali na frente. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Feliz é o homem, feliz é a mulher que verdadeiramente teve um encontro com Jesus. Seja um crente avivado. Seja um crente avivado ou então será sepultado. Seja um crente tocado pelo Espírito. Seja um crente realmente despertado. Seja um crente motivado, entusiasmado. Um crente impelido. Um crente cheio de virtudes, autêntico, promissor. Saiba que Jesus está interessado em que você se envolva na obra e no reino de Deus. Não adiante, mesmo que você tente esquecer essa frase, ela vai ecoar nos seus pensamentos. Ainda hoje você vai continuar refletindo sobre isso. E saiba que Deus usou o seu servo para falar ao teu coração. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Mais uma vez, conteúdo riquíssimo. Que Deus possa recompensar o Senhor, pastor Roberto Francisco. É motivo de muita alegria ter o Senhor conosco. Conteúdos como esse que a gente precisa para os dias de hoje. Eu vou abrir o meu coração nesse momento. Eu fico constrangido quando eu vejo o pastor, professor José Gerson, participando da live, está aí conosco, e eu fico triste por ver, eu sei que no dia de hoje, na sexta-feira, tem algumas pessoas que estão vindo do seu trabalho, que a internet cai, que entra e que sai, mas eu fico triste porque nós começamos um conteúdo, e o senhor que já palestra há muito tempo nesses estudos, o senhor vê isso sempre. As pessoas começam bem, nós começamos uma live, a primeira live com 120, 130 pessoas. E nós tivemos hoje um pico de 95 pessoas. Você que é pastor, você que é líder, nós vamos ter mais 2 aulas. É um conteúdo, irmãos, totalmente gratuito e riquíssimo, que nós não vamos encontrar todos os dias nos púlpitos das igrejas. Então, que você que é pastor, você que é líder, motive aí a sua equipe que está em casa, que tem uma internet. Eu quero te pedir que você possa participar ativamente, faça perguntas, tire suas dúvidas. O pastor, à medida da aula, à medida do possível, vai buscar responder. A aula fica até difícil de fazer pergunta, que é muito riquíssima, riquíssima, tem muito conteúdo. Então, você que é líder, você que é pastor, motive a sua igreja aí, para que venha estar conosco participando das próximas 2 aulas. Eu creio que obreiros que estão enfraquecidos, ovelhas que estão pensando em desistir, através desse curso, vai ser restaurados. Tem algumas pessoas que estão colocando o nome aí, irmãos, o objetivo não é você receber um diploma de participação. O objetivo é, ao chegar ao final desse curso, você se identificar com que tipo de igreja você está sendo de maneira individual. Não é apontar o que a igreja de hoje faz, não é apontar o que deveriam fazer, é o que nós, individualmente, estamos fazendo para colaborar com o reino. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Pastor Roberto Francisco, mais uma vez, aula tremenda. Que Deus guarde a sua vida. Você que está me ouvindo aí ainda, que possa cobrir a vida do pastor Roberto Francisco com o coração.
Você que vai ouvir depois essa aula, já se programe, irmãos, para que sexta-feira que vem, às 8 horas da noite, se programa aí, coloca no caderninho, coloca aí para despertar. Sexta-feira que vem, às 8 horas da noite, nós temos um encontro aqui marcado. São somente mais 2 aulas, conteúdo riquíssimo. Que Deus possa abençoar os irmãos que estão sendo fiéis a esta obra. Amém? Que Deus te abençoe. Pastor Roberto, quer fazer as considerações aí? Eu quero agradecer primeiramente a Deus. Aleluia. E a equipe que está nos auxiliando. E uma palavra para os ouvintes que estão assistindo, que vocês possam contagiar as pessoas, impactar as pessoas com essa palavra, possam convidá-las realmente e entender que estão vivendo um momento muito sério na história da igreja evangélica brasileira e, por que não dizer, mundial. E é hora urgente de nós nos voltarmos à palavra, aos pilares da fé cristã. Tá bom? Você que é pastor, que é dirigente de igreja, que é líder de departamento evangélico, que é professor de teologia, é hora de nos unirmos. Venha participar conosco, convide pessoas, dê essa assistência, monitore essas pessoas 1, 2 dias antes, faça divulgações, nos ajude alcançando vidas para a glória de Deus, porque esta é a vontade de Deus, conforme o presbítero Elton acabou de dizer. Nós não temos nenhuma intenção a não ser divulgar o evangelho da graça, da cruz, o evangelho do perdão, o evangelho que de fato transforma a vida e leva para o céu. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz aos irmãos. Até sexta-feira que vem. Que Deus abençoe.